Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson, de Educação Física, e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Nós tivemos aqui a oportunidade de receber essa celebridade, viu, para mim? Porque no mundo dos negócios, essa moça é muito top. Priscila Marques. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? O que eu posso dizer para você? Eu fui executiva de marketing, eu trabalhei durante 30 anos em grandes empresas nacionais e multinacionais, sempre na área de entretenimento, sempre trabalhando com alguma coisa gostosa. Eu trabalhei com fotografia na Polaroid, eu trabalhei na Lego Brinquedos, com brinquedos e crianças. Eu fiz o startup do Wet n Wild, do Parque Aquático. Depois eu trabalhei na EF, Education First, que é a escola. Então eu sempre trabalhei com sonhos. Toda vez que eu ia para uma empresa, e era porque o mundo mudava, o mundo me mandava, era uma energia que me puxava. Então eu sempre trabalhei com o que as pessoas gostavam, que é fotografia, brinquedo, diversão, viagem, prazer, sempre gostoso. E eu fui convidada, numa determinada ocasião, para ir morar no Espírito Santo para trabalhar com granito. Falei, imagina, nunca saí de São Paulo, não vou sair, e trabalhar com granito, coisa feia, suja, né? Não quero. E aí a pessoa me falou, não, vem conhecer Vitória para você ver como é que é, vem entender o negócio. Eu acabei indo e acabei me apaixonando por Vitória, morei 5 anos em Vila Velha, trabalhando com granito. E transformei, porque como eu vim da área do marketing, eu me lembro muito bem que eu tive a minha primeira feira, quando eu fui fazer, e eu via que todo mundo colocava do mesmo jeito, né? A mostragem nas feiras era sempre igual, eram sempre placas colocadas uma do lado da outra. E logicamente no marketing nada se cria, tudo se copia, e eu fui copiar dos italianos, que são os melhores para isso, e eu acabei fazendo nessa minha primeira feira, eu fiz uma grande galeria, porque a empresa que eu trabalhava, que era a Ferraz Brasil, ela tinha um granito especial aqui do Brasil, que chama Azul Bahia, e eu acabei fazendo uma exposição do granito nessa feira. Então eu acabei mexendo um pouco nesse mercado do granito, fiquei por 5 anos no Espírito Santo, e aí voltei para São Paulo, porque realmente São Paulo chama a gente, né? É verdade. São Paulo chama. Deixa eu fazer uma perguntinha. Nós temos muitos internautas, último ano ensino médio, que chega naquela ocasião, o que eu faço da minha vida? Para a parte de marketing, o que te levou, entre tantas profissões também, né, a essa escolha? Olha, eu diria que é o seguinte, eu confesso para você que quando eu fui prestar vestibular, veja que loucura, eu prestei odontologia. Deus foi tão bom para mim que ele falou, não, odontologia não, ela não pode ir para esse lado. E eu fui fazer SPM, acabei entrando na SPM. E o que eu entendo que é muito importante quando a gente está na área de comunicação e de marketing é a curiosidade, você ser curioso. E também entender do todo, né? Porque quando a gente fala do marketing, a gente está falando da gestão do todo, a gente está falando da estratégia. A minha área foi a área estratégica do marketing. Então eu precisava olhar aquele produto e entender como que ele ia estar no mercado e como ia se colocar. Claro que dentro do marketing nós temos muitas variantes, mas eu acho que o mais importante é a curiosidade, é ir atrás do que pode ser feito estrategicamente com aquele produto. E olhar com outros olhos, né? E olhar com outros olhos. Não os seus olhos, mas os olhos do cliente. Com os olhos do cliente, exatamente. Porque também não adianta nada você achar, que a grande maioria acha isso, né? Eu vou fazer comunicação e marketing, então eu vou ser diretor de filme. Então, não é assim. O guarda-chuva é gigante, o guarda-chuva é muito grande. É olhar com outros olhos, com outra perspectiva e, mais importante que eu diria, é sair de trás da mesa. Sai de trás da cadeira, vai para o campo. Isso. Vai entender o que o consumidor quer ou o que ele precisa. O mundo real. O mundo real. Porque eu posso criar vários produtos sentadinha numa cadeira, achando que é o que o cliente quer e na verdade não é. Vou até te contar uma que me veio agora, uma ocasião. Isso lá, quando eu comecei lá atrás,
Eu trabalhei na Fotótica, que é uma grande rede de varejo daqui de São Paulo. Na época era Silvio Fotossom. Isso. Então era que hoje continuou com o mesmo nome, mas é mais ótica. É mais ótica e foi vendida já. Tá. O dono naquela época era o senhor Thomas Farkas, ele que era um fotógrafo e ele construiu esse império todo. E eu me lembro que numa ocasião a gente estava trabalhando lá e a gente fez uma premiação, né, para os gerentes de loja. E o que veio na cabeça da gente? Bom, vamos dar para quem ganhar essa premiação, que acho que era o ranking de quem tinha vendido mais, loja que tinha vendido, vamos dar uma viagem para os Estados Unidos, para a Disney. E eu achando que aquilo era lindo. Na verdade, quem queria aquilo era eu. É verdade. Era eu que achava que era lindo. E aí, por algum motivo, eu e a minha gestora na época, nós fomos pesquisar um pouco mais. Quando eu cheguei na loja e fui falar com os gerentes, ninguém queria uma viagem para Disney, porque era um problema. Eu estava dando uma viagem para Disney, para um lugar que eles não sabiam falar a língua, para um lugar que eles não tinham uma roupa para ir. Eu estava dando um problema, eu não estava dando uma solução. Então, quando eu falo de sair de trás da mesa, é exatamente isso. E eu fui buscar com os gerentes e eu entendi naquela época, que a gente chamou de caminhão do Faustão, mas era dar presentes para a família inteira. Aí sim ele ia ficar feliz. E não uma viagem para Disney. Então é essa mudança. Muito bem, aí eu trabalhei 30 anos no mundo corporativo, voltei para São Paulo, depois do Espírito Santo, voltei para São Paulo, e eu não queria mais ficar no mundo corporativo. Eu achei que eu devia mudar de coisa. Até que um dia, um grande amigo meu, fotógrafo, eu fui conversar com ele, bater um papo, fui tomar um café, ele chegou para mim e falou: Lucila, você é uma pessoa muito inteligente, muito esperta, mas o marketing acabou para você. Eu quase morri aquele dia, eu quase morri. Falei, eu vou virar o quê? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o inglês que eu aprendi, com a pós-graduação que eu fiz? O que eu vou fazer com tudo isso? E aquele desespero, que foi até Então foi tocante mesmo. Foi tocante, aquele desespero, eu falei, estou perdida, eu não tenho, como que eu vou me virar na minha vida? Aquilo foi minha ponte de virada, quando eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo. E na hora que eu fui entender o que estava acontecendo, fui entender o comportamento, fui entender a transição de carreira e aí sim eu fui trabalhar com desenvolvimento humano. E ele estava certo. E ele estava muito certo. Ele chama, o meu amigo, grande amigo, chama Cláudio Feijão, um fotógrafo maravilhoso. E ele que me deu esse toque, eu nem sei se ele sabe que ele que me deu esse toque, a minha grande virada foi por conta dessa conversa que a gente teve junto. E a partir daí, então, eu passei fui fazer um curso de coaching, me tornei coaching de executivos, mentora. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e hoje eu estou dando uma reestruturada novamente na minha carreira, que eu estou focando para coaching de carreira para mulheres. Muito legal. Por quê? Porque eu quero passar a minha experiência como mulher executiva dentro do mundo corporativo. Então isso daí é bom, porque assim, não fica na falácia. Você vai falar aquilo, quer dizer, tudo aquilo foi real, né? O que você passou, isso é bacana. E eu sabe como que eu descobri isso? Eu fui chamada para uma empresa, aí, uma escola de negócios, para fazer cursos e dar aulas. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Fui, fiz, com cara de pau. E eu descobri que quando eu dava aula, as pessoas gostavam. As notas eram boas. E eu falava, mas por que estão me dando notas tão boas? Eu nunca fui professora, eu nunca tinha feito nada disso. Não, deixa eu dar uma corrigida. Eu fui professora de marketing na FAAP. Dei 3 anos aula de marketing. Mas é diferente se dar uma aula de marketing e uma aula comportamental. É verdade, isso. Um tem uma teoria, né? Exato. O outro, para você falar que todas as respostas estão dentro da pessoa. Exato. É muito diferente. Uma é comportamento, outra é teoria, técnica, né? São coisas diferentes. E eu fui pesquisar, falei, qual o motivo que as pessoas gostam? E aí, foi lá atrás, quando saiu o meu slogan que eu fiz, que eu peguei emprestado, né, que não é meu, logicamente, que é a vida como ela é. Eu trouxe esse slogan para mim, porque o que eu falo? Eu falo como é o dia a dia. E aí, nas minhas aulas, eu trazia a experiência do meu dia a dia. Então, quando eu falo qualquer ponto comportamental, qualquer ponto do desenvolvimento humano, eu trago uma história minha,
Sim, e as escolhas que foram feitas. E as escolhas certas e erradas, porque Sim. eu acertei e eu errei. Então eu me lembro de situações quando eu estava na Polaroid, quando eu estava na Lego, quando eu estava na Fotótica, quando eu estava no Wet n Wild, no Parque Aquático. E eu trago essas informações, então sai daquele imaginário das pessoas, da teoria, e vem para a realidade. Porque aí as pessoas falam, não, então, se aconteceu isso com ela, pode acontecer comigo. É verdade. E aí eu trago as pessoas para a realidade. Então eu trago isso, o Nelson Rodrigues me ajudou com a vida como ela é, e eu Você uso sabe que isso. eu vi o Nelson Rodrigues pessoalmente? Sério? É, quando ele passou aquele filme Sete Gatinhos, Sei. a estreia foi no Cine Marabá. E Sei. ele estava lá. Viu? É mesmo? É. Olha que Então, legal. ele estava lá isso. com o elenco assim e tal. A gente não tinha nem máquina fotográfica, né? Naquela época era outra, né? É, exatamente. Muito Mas diferente de o hoje. cara era um gênio, viu? Uma cabeça brilhante. Por isso que eu peguei dele, a vida como ela é. E eu falo para todo mundo, esse é o meu slogan. Não adianta eu falar de teoria. Sim. Eu tenho que trazer as pessoas para a realidade. Então, quando a gente fala dos internautas que você fala, como é que é essa história do marketing? É doída, gente. A gente tem que ir atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que Tem metas. tem metas a cumprir. Não é todo Prazos. dia que é legal, tem dia que não é legal. A gente leva puxões de orelha. Leva puxão de orelha, a gente leva puxadas de tapete e tudo Sim. bem, é tipo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua, porque a vida está aí. Então, eu acho, na minha carreira foi toda em cima disso. Lógico que eu tive tombos, lógico que eu caí, levantei, Exatamente. continuei, e todo mundo vai passar por Sim, isso. sempre tem um caminho. Sempre tem um caminho, e basta você querer, Perfeito. né? Cila, parabéns. E você escreveu um livro, né, sobre a tua vida, né? Nossa, poderia, só não sei por onde começar. Não, eu te ajudo. Então tá bom, Te ajudo. fechado. Tá. Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também? Deixo sim. O meu nome é Lucila Marques, eu estou no Instagram como Lucila Marques Consultoria, no LinkedIn eu estou como Lucila Ferraz Marques e meu WhatsApp é 11 99906 7789. Gratidão, Lucila. Gratidão, Muito obrigado. eu que tenho por você. Obrigada. Obrigado. Internautas, vocês viram que foi um papo assim que teve, ele correu como se fosse um rio, tudo certinho, né? Então, essa moça aqui, ela é campeã em comunicação, ou seja, o que ela fala, as pessoas entendem. E esse que é o grande segredo da vida, tá? Parabéns. Muito obrigada. Internautas, Gratidão. os agradecimentos estão a essa fantástica Lucila Marques, nós vazamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.